No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu vou falar de um assunto agora, a pedido de um irmão que me escreveu, aliás, me enviou a mensagem via WhatsApp. E também eu acredito que não dê para abordar esse tema todo hoje, que senão deixaria de ser o Minuto da Unicidade, seria a hora da unicidade. Não que não seria ruim. Para quem gosta de ouvir o Minuto, quanto mais tempo que tivesse aqui de estudo, seria até melhor. Mas é aquilo, áudios longos as pessoas não ouvem, vídeos longos as pessoas também não ouvem, e também o tempo, disponibilidade para fazer conteúdos bem longos e duradouros. Mas o e-mail que nós recebemos, aliás, a mensagem de WhatsApp do irmão que mandou para mim, ele pede uma explicação sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque lá em Mateus capítulo 12 diz assim, portanto, versos 31 e 32, portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. O que acontece é que os defensores da doutrina da Trindade, e a gente tem que bater nessa tecla, não tem para onde correr, porque na hora de um debate, na hora que a gente está conversando, as pessoas, mas peraí, a Bíblia diz que pode pecar contra o Pai, que tem perdão, né? Pode pecar contra o Filho, também tem perdão. Mas não pode de maneira nenhuma pecar contra o Espírito Santo. Se alguém pecar contra o Espírito Santo, pronto, já não tem perdão. Então aí você vê a divisão entre os três. Bom, esse é o argumento que se usa para mostrar claramente das Escrituras a divisão, a divisão, ou melhor, essa questão da particularidade dos três que formam ali o Deus da Trindade. E esse versículo é muito interessante mesmo nós analisarmos, se bem que nós, volto a bater na tecla, nós temos mais de 500, indo para 600 vídeos aqui no canal. Então, em algumas vezes, em algum momento, nós falamos desse assunto. Como o canal está crescendo, é pequeno ainda, a nível de YouTube, temos 1.600 inscritos aqui apenas. 1.600 inscritos, um canal muito pequenininho. Mas que auxilia muitas pessoas. Então vamos lá, sem mais delongas. Irmãos, não dá para abordar esse tema todo hoje, mas esse versículo, essas palavras do Senhor Jesus, são muito mal interpretadas por muitos cristãos, muitos evangélicos no mundo inteiro, tá? Muitas pessoas não têm uma clareza, nem sabem do que é que Jesus está falando aqui. Muitas pessoas não sabem nem o que é pecar contra o Espírito Santo. O que é isso? O que é pecar contra o Espírito Santo? Então quer dizer que se os três são iguais, por que as pessoas interpretam equivocadamente, dizendo o seguinte, eu posso pecar contra o Pai, contra o Filho, mas não posso pecar contra o Espírito Santo? Quer dizer, então, aí já mostra que não há igualdade entre os membros da Trindade. Essa é que é a grande realidade, já é o primeiro ponto para se pensar. Se quem pecar, ele não diz aqui quem pecar contra o Pai não vai ser, não está falando isso, mas as pessoas entendem e interpretam assim, bom, eu posso pecar contra Deus, tá tudo bem, posso pecar contra o Filho de Deus, também tá de boa, mas se eu pecar contra o Espírito Santo, aí já não tem perdão, é isso que Jesus está falando, não é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando desse texto, e eu vou provar para você pelas Escrituras que não é disso que ele está falando, por isso é importante você acompanhar hoje o primeiro áudio e o segundo, provavelmente, que eu vou concluir no segundo, ou amanhã, sábado, ou na segunda-feira. Eu não gravo sábado, mas a gente abre uma exceção aqui para fazer. Se não der, eu faço na segunda-feira. Vale a pena acompanhar. Então, não é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Eu vou ler o versículo que fala do mesmo contexto aqui de Lucas. Veja bem o que o Senhor Jesus diz. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado,
mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. É a Bíblia King James, a Bíblia que eu gosto, está lá no Evangelho de Lucas, que eu estou lendo aqui, capítulo 12, verso 10. Talvez na sua tradução esteja mais ou menos igual. Então aqui, na Bíblia King James, tem um detalhe: todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso é muito importante, será perdoado. O texto que nós lemos aqui, que o irmão citou, é também a mesma coisa. Aqui, ó. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, Mateus capítulo 12. Deixa eu ver aqui a versão da Bíblia NVI, né, que é a mais atual. Todo mundo tem a nova versão internacional, creio que a maioria das pessoas tem a nova VI, nova versão internacional, que diz assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. 32, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem. Então, essa aqui é o X da questão e nós vamos ver na sequência, tá bom? Bom, para terminar a primeira parte desse rápido estudo, que o estudo seria bem mais amplo, eu vou mostrar para você que pecar contra o Filho também tem problema. Olha aqui, Hebreus, você vai lá para Hebreus capítulo 10, diz assim, verso 26, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, atenção unicistas, hein? Porque se pecarmos voluntariamente, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrando alguém a lei de Moisés sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Verso 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, quem pisar o Filho de Deus, pisar no sangue, ignorar o sacrifício do Filho de Deus, não resta mais perdão para os pecados. É o que está dizendo Hebreus. Então, se você conheceu a verdade e depois passa a pecar deliberadamente, você está pisando no sacrifício que fez o Cristo lá na cruz. Para você está ignorando o que ele fez. O cidadão, o elemento, a pessoa, o ser que faz isso, ele está profanando, ele está pisando, ele está menosprezando, desprezando a salvação. E aí, diz a Bíblia, já não resta mais. Também está perdido, também está enrolado, também está em maus lençóis. Veja que, se você levar por esse lado aqui, a minha Bíblia apresenta punição severa e sem perdão para quem pisar o Filho de Deus, para quem pisar no sangue, para quem ignorar o sangue do Deus eterno que foi derramado na cruz do Calvário. E veja o que diz a Bíblia lá, Levítico 24, eu vou pular aqui, isso é contra o Filho, viu? Não pode blasfemar não, pecar contra o Filho não, que aqui tem problema, o Filho de Deus, aqui lá o Cristo. Agora Levítico, preste bem atenção, 24, verso 14, tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então a congregação o apedrejará, e aos filhos de Israel falarás, dizendo, qualquer que blasfemar contra o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Verso 16, aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim um estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Levítico 24. Aqui diz que aquele que blasfemar o nome do Senhor, de Jeová, diz as traduções mais antigas, quem blasfemar, mata porque está blasfemando o nome de Deus. Você está entendendo? Está blasfemando o nome do Pai aqui. Então veja que a questão lá de Mateus, né, o capítulo que nós inicialmente começamos aqui, capítulo 12 de Mateus, é muito mal interpretado. Você chegar e dizer, não, pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão,
Mas primeiro que você está colocando ali dentro do conceito trinitariano o Espírito Santo mais importante do que o Pai e o Filho. Como é que pode? Não são iguais? Por que eu posso pecar contra um, contra outro, e contra o terceiro não posso pecar? Por que o terceiro estaria numa posição maior do que o primeiro e o segundo? E a igualdade? Cadê os atributos? Quer dizer que posso blasfemar contra um contra dois, mas o terceiro eu não posso? É isso mesmo que está falando as Escrituras? Essa interpretação, é isso mesmo? É a mensagem que Cristo está passando. Por que Cristo falou isso? Baseado em que ele falou isso? Qual é o contexto desta narrativa? Qual é o ensinamento que ele está passando para os judeus? O que está acontecendo nesse cenário? Por que ele falou tal palavra? Não é simplesmente pegar um texto isolado e aí tira-se, e aí você vai deturpando toda a informação e entendendo tudo errado. Volto a dizer, Cristo está falando, todo aquele que disser qualquer palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, se você quer saber por que ele disse isso, qual é a mensagem exata sendo passada, em que momento ele disse, em que circunstância ele disse, leia capítulo 12, pausadamente, você vai ter uma ideia mais clara do assunto, o texto inteiro, mas acompanhe conosco também para nos ouvir aqui sempre na próxima edição do Minuto da Unicidade. Peço suas orações, o seu apoio, ore por nós, nos ajude, compartilhe a mensagem de fé e esperança. Eu conto com o seu carinho, com a sua audiência sempre aqui. Que Deus abençoe, que Deus lhe ajude, compartilhe a mensagem. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo, graça e paz. Minuto da Unicidade.